A China é o país das megaestruturas mais grandiosas e, ao mesmo tempo, mais assustadoras do planeta. Hoje você vai conhecer as 20 construções chinesas mais arrepiantes de todos os tempos. Número 1. Mansão Wukang. O edifício amaldiçoado de Xangai. No coração de Xangai, em um cruzamento movimentado entre a Avenida Wukang e a Huaihai-Zhong Road, ergue-se um dos prédios mais emblemáticos e misteriosos da cidade, a Mansão Wukang. Antes conhecida como Normandy Apartments, essa construção de aparência elegante esconde uma história cheia de mistério, tragédia e curiosidade. O projeto é do arquiteto húngaro-eslovaco Laszlo Hudek, o mesmo que deixou uma marca profunda na arquitetura de Xangai no início do século XX. Concluído em 1924, o edifício exibe um estilo renascentista francês com um formato triangular ousado, lembrando o famoso Flatiron Building de Nova York. O ângulo de 30 graus formado pelo encontro das ruas faz com que, visto de alguns pontos, o prédio pareça um grande navio cortando o asfalto da cidade. Originalmente, o local foi construído para abrigar expatriados ocidentais que trabalhavam nas antigas concessões estrangeiras de Xangai. Em 1942, foi adquirido por Kung Lingwei, filha do poderoso banqueiro H.H. Kung, uma das famílias mais influentes da época. Durante a era da República da China, o edifício se tornou lar de artistas, intelectuais e estrelas do cinema chinês, transformando-se num símbolo de glamour e status. Com o passar dos anos, porém, sua história ganhou um tom sombrio. Em 1953, o prédio recebeu o nome atual, Mansão Wukang, em homenagem à rua onde está localizado. Durante a Revolução Cultural, os guardas vermelhos o rebatizaram de Torre Antirrevisionista, e entre os moradores, o local passou a ser conhecido como o Trampolim. Isso porque diversos casos trágicos aconteceram ali. Pessoas perseguidas pelo regime e intelectuais considerados inimigos do Estado acabaram perdendo a vida naquele edifício. O episódio mais marcante foi o da atriz Shangguan Yunzu, uma das maiores estrelas do cinema chinês, que tirou a própria vida ali em 1968. Até hoje, muitos moradores relatam uma sensação de peso e melancolia quando passam por seus corredores estreitos. Um ícone arquitetônico, mas também um monumento silencioso às tragédias humanas. Número 2. Ponte Shennongshi, a estrada nas nuvens. Imagine dirigir por uma estrada que parece atravessar o céu. Essa é a sensação ao cruzar a ponte Shennongshi, uma das obras de engenharia mais impressionantes de Chongqing, cidade conhecida por seu terreno montanhoso e por seus desafios de construção praticamente impossíveis. Inaugurada em 2020, a ponte se estende por aproximadamente 2,5 km e alcança até 133 metros acima do nível do mar em certos trechos. O cenário é de tirar o fôlego. Em dias de neblina, a ponte parece flutuar sobre um mar de nuvens, criando uma paisagem quase sobrenatural. Parte do sistema de anel viário G5001, ela desempenha um papel essencial para o transporte e o comércio da região, encurtando distâncias e conectando comunidades isoladas. Construída para suportar tráfego intenso e condições extremas, a estrutura tem 6 faixas e um projeto elevado que a protege contra enchentes e deslizamentos de terra, riscos comuns em uma região tão acidentada. Seu design utiliza vigas duplas do tipo caixa, que oferecem uma combinação de força e leveza. Essa tecnologia garante estabilidade e flexibilidade suficientes para resistir a ventos fortes e movimentos sísmicos, algo crucial em Chongqing. Com o tempo, a ponte deixou de ser apenas uma via funcional e se tornou um ponto turístico. Centenas de pessoas viajam até lá apenas para ver o fenômeno das nuvens flutuantes. É por isso que a Shennongshi ganhou um apelido poético, a Ponte no Céu. Uma mistura de engenharia, beleza e um leve toque de vertigem. Número 3. O cão-robô armado da Unitree, a fusão entre máquina e soldado. Em tempos recentes, um vídeo divulgado nas redes sociais causou espanto em todo o mundo. Um robô de 4 patas, semelhante a um cachorro metálico, patrulhando um terreno com um fuzil automático acoplado às costas. A cena parecia saída de um filme de ficção científica, mas era real. Tratava-se do cão-robô da empresa chinesa Unitree Robotics. A Unitree, sediada em Hangzhou, originalmente desenvolveu esses robôs para funções civis, como monitoramento industrial, entretenimento e missões de resgate.
O modelo é ágil, resistente e capaz de se mover por terrenos irregulares com uma coordenação surpreendente. No entanto, em maio de 2024, o Exército de Libertação Popular da China apresentou uma versão militar do robô durante exercícios conjuntos com o Camboja. O modelo, semelhante ao Unitree Go-2, apareceu transportando e disparando uma arma automática enquanto transmitia imagens em tempo real para o centro de comando. A empresa afirma que seus produtos são destinados apenas ao uso civil, mas o fato de o robô ter sido empregado em um contexto militar levantou preocupações sobre o uso duplo dessa tecnologia. Especialistas em ética e segurança alertam para o risco de robôs autônomos substituírem soldados humanos, abrindo caminho para guerras sem empatia. Apesar de seu visual curioso, há algo profundamente inquietante nessa fusão entre máquina e soldado. A pergunta que fica é: será esse o rosto das guerras do futuro? Número 4. As Cavernas Longyu, o enigma subterrâneo da China antiga. No condado de Longyu, província de Zhejiang, um grupo de agricultores fez uma das descobertas mais surpreendentes da história moderna chinesa. Em 1992, ao tentar drenar um lago que parecia não ter fundo, eles revelaram uma série de imensas cavernas escavadas manualmente em arenito. Ao todo, são 24 câmaras subterrâneas monumentais, conhecidas como Cavernas Longyu ou Câmaras de Pedra de Xiaonanyai. Cada uma possui mais de 1.000 metros quadrados de área, com tetos que chegam a 30 metros de altura. E o conjunto total escavado ultrapassa 30 quilômetros quadrados. O que mais impressiona é a precisão. As paredes são lisas e simétricas, com marcas de cinzel paralelas em ângulo de 60 graus, além de cantos retos de 90 graus perfeitos. Algumas salas exibem esculturas de peixes, cavalos e pássaros. Há ainda um sistema de drenagem avançado, capaz de conduzir a água a grandes reservatórios subterrâneos, uma façanha de engenharia antiga que parece impossível sem máquinas modernas. O mistério é que não existe registro histórico algum dessas escavações. Nenhum documento, nenhum relato, nenhum vestígio de ferramentas. Fragmentos de cerâmica encontrados no local indicam que as cavernas têm pelo menos 2.000 anos, mas não há pistas sobre quem as construiu ou por qual motivo. Até hoje, arqueólogos e engenheiros tentam decifrar o enigma. Teriam sido templos, túmulos reais, armazéns secretos ou algo completamente diferente? As cavernas Longyu permanecem como um dos maiores mistérios subterrâneos do planeta. Número 5. FAST, o olho do céu que observa o universo. No coração das montanhas da província de Guizhou, escondido em uma depressão natural, encontra-se uma das maiores maravilhas científicas já construídas, o radiotelescópio FAST, sigla para telescópio esférico com abertura de 500 metros. Com meio quilômetro de diâmetro, o prato gigante é formado por 4.450 painéis triangulares móveis, que se ajustam para captar sinais vindos de diferentes regiões do espaço, sem que toda a estrutura precise se mover. Essa engenhosidade faz do FAST o radiotelescópio de prato único mais sensível do mundo. Desde que entrou em operação, o olho do céu da China já detectou mais de 900 novos pulsares, estrelas que emitem pulsos regulares de radiação, e tem sido fundamental para mapear a distribuição do hidrogênio na Via Láctea e em outras galáxias. O telescópio também estuda as misteriosas ráfagas rápidas de rádio, sinais poderosos e enigmáticos vindos do espaço profundo. Em 2021, o FAST foi oficialmente aberto à comunidade científica internacional e até 2023 já havia concedido mais de 6.000 horas de observação a pesquisadores de 16 países. Cientistas o consideram um marco comparável ao telescópio de Arecibo, em Porto Rico, que colapsou em 2020. O FAST é mais do que uma ferramenta científica, é um símbolo da busca humana por conhecimento. No silêncio de Guizhou, o maior ouvido da Terra continua a escutar o universo, à procura de respostas, ou de sinais de que talvez não estejamos sozinhos. Número 6. Tianducheng, a Paris fantasma da China. Em meio às colinas da província de Zhejiang, existe uma cidade que parece saída de um sonho europeu. Tianducheng, também conhecida como Sky City. O local é uma réplica quase perfeita de Paris, com bulevares arborizados, fontes clássicas, praças elegantes e até uma torre Eiffel com 108 metros de altura.
O projeto foi lançado em 2007 pela incorporadora Zhejiang Guangxia, com o objetivo de criar um bairro de luxo para mais de 10 mil moradores. A cidade foi construída para simbolizar o sucesso econômico chinês e oferecer aos novos ricos uma amostra da vida parisiense, sem precisar sair da China. Mas a realidade foi bem diferente do sonho. Quando a construção terminou, poucas pessoas quiseram se mudar para lá. Em 2013, apenas cerca de 2 mil pessoas viviam em Tianducheng, o que lhe rendeu o apelido de Cidade Fantasma. As ruas elegantes e as praças floridas estavam vazias, e o eco dos passos se misturava ao som do vento, criando uma atmosfera surreal. Com o passar dos anos, novas linhas de metrô e melhorias na infraestrutura atraíram mais moradores. Em 2017, a população chegou a 30 mil pessoas, mas o clima de estranheza ainda permanece. O fotógrafo francês François Prost, que documentou o local na série Síndrome de Paris, observou que, apesar das fachadas idênticas às da capital francesa, a vida cotidiana ali é completamente chinesa. Hoje, Tianducheng é um destino curioso para turistas e casais que fazem ensaios de casamento entre seus prédios neoclássicos. Uma cidade onde o romantismo europeu e a modernidade chinesa se encontram, e o resultado é tão belo quanto inquietante. Número 7. A mega represa do Himalaia, poder que desafia os deuses. No alto das montanhas do Himalaia, onde nascem rios sagrados e o terreno é instável como um vulcão adormecido, a China planeja construir uma das represas mais gigantescas e controversas da história, a represa do Yarlung Tsangpo. O rio Yarlung, que atravessa o Tibete e depois se transforma no Brahmaputra ao chegar à Índia e a Bangladesh, é considerado sagrado por milhões de pessoas. Mesmo assim, o governo chinês quer erguer ali uma barragem colossal, capaz de gerar cerca de 60 gigawatts de eletricidade, 3 vezes mais do que a famosa represa das Três Gargantas. Essa obra faraônica faz parte do 14º Plano Quinquenal da China e rumores indicam que os trabalhos preliminares já começaram. Porém, o projeto é visto por muitos como um ato de arrogância humana diante da natureza. O Himalaia é uma das regiões geologicamente mais instáveis do mundo, e escavar ou represar rios ali aumenta drasticamente o risco de deslizamentos, terremotos e inundações catastróficas. Para os budistas tibetanos, a intervenção em um rio sagrado é uma ofensa espiritual. Para ambientalistas, é uma ameaça ao equilíbrio de todo o ecossistema que alimenta milhões de pessoas rio abaixo. Se algo der errado, a represa poderia causar danos devastadores na Índia e em Bangladesh, uma catástrofe ecológica sem precedentes. Uma obra que representa, ao mesmo tempo, o auge da engenharia humana e o perigo de tentar dominar aquilo que não pode ser controlado. Número 8. Submarino tipo 094. O predador invisível dos mares. Nas profundezas silenciosas do oceano, movendo-se como uma sombra indetectável, está uma das armas mais temidas da China moderna, o submarino nuclear tipo 094, também conhecido como classe Jin. Esse submarino é um pilar essencial da estratégia nuclear chinesa. Alimentado por um reator nuclear, ele pode permanecer submerso por meses sem precisar emergir. Em seu interior, carrega mísseis balísticos intercontinentais equipados com ogivas nucleares capazes de atingir grandes partes da Ásia, Rússia e até o território continental dos Estados Unidos. Enquanto as versões mais antigas eram limitadas, o tipo 094 trouxe avanços significativos, tornando-se a espinha dorsal da dissuasão marítima chinesa. Ele atua como parte da chamada tríade nuclear, que combina forças terrestres, aéreas e marítimas. Por outro lado, relatórios de inteligência da Marinha dos Estados Unidos afirmam que o tipo 094 ainda é mais barulhento do que os submarinos americanos e russos, o que o torna mais fácil de detectar por sistemas modernos. Mesmo assim, especialistas acreditam que a China já possui pelo menos 6 dessas máquinas submersas. O simples fato de esses submarinos estarem escondidos, invisíveis sob o mar, é o que os torna mais assustadores. Eles representam o poder silencioso capaz de destruir cidades inteiras, o lado mais frio e calculado da dissuasão moderna. Número 9. A guerra dos drones. Máquinas que pensam e atacam. O avanço da inteligência artificial levou a China a um novo patamar de guerra tecnológica. O país desenvolveu uma frota de veículos autônomos e sistemas de combate não tripulados que parecem saídos de uma ficção científica.
Em 2022 foi lançado o Haijun, o primeiro porta-drones controlado por inteligência artificial do mundo. Com 88 metros de comprimento, o navio é capaz de navegar de forma autônoma ou ser controlado à distância. Ele pode lançar, coordenar e recuperar drones aéreos, marítimos e submarinos simultaneamente, criando uma rede de vigilância tridimensional sobre os oceanos. Seu sistema, chamado IMUS, consegue controlar até 50 drones de uma só vez para missões de reconhecimento, mapeamento do fundo do mar, prevenção de desastres e até monitoramento ambiental. Oficialmente, o projeto é apresentado como científico, mas suas aplicações militares são evidentes. Além disso, a China desenvolveu o Jiutian, um avião que atua como nave-mãe de drones. Com 25 metros de envergadura e alcance de 7.000 quilômetros, ele pode lançar drones menores enquanto voa a 15 quilômetros de altitude, acima de boa parte dos sistemas de defesa. A chamada tecnologia de enxame permite que dezenas de drones ajam em conjunto, trocando dados em tempo real e tomando decisões autônomas de ataque. É a guerra do futuro. Rápida, precisa e assustadoramente desumana. Número 10. O túnel turístico de Xangai, uma viagem psicodélica ao subsolo. Sob as águas do rio Huangpu, em Xangai, existe uma atração turística que mistura tecnologia, arte e um toque de estranheza. O Bund Sightseeing Tunnel, ou túnel turístico do Bund. Ele liga o bairro histórico do Bund ao distrito ultramoderno de Pudong, em um trajeto de 646 metros de extensão. Os visitantes embarcam em cápsulas automatizadas que se movem lentamente por um túnel iluminado com efeitos de luz, cores vibrantes e sons futuristas. Projeções tridimensionais criam a ilusão de que se está viajando por portais dimensionais ou pelo interior de uma aurora boreal. Mas apesar do nome, o túnel não oferece vistas da cidade. É uma experiência sensorial abstrata, sem narrativa clara. As luzes piscam, as vozes ecoam e o espaço estreito provoca em muitas pessoas uma sensação de desconforto e desorientação. Alguns visitantes relatam até ataques de claustrofobia. O passeio, que deveria ser divertido e futurista, acaba tendo um toque quase hipnótico. Muitos saem do túnel com a sensação de terem atravessado um sonho colorido ou um pesadelo brilhante. Número 11. O aeroporto de Pequim-Daxing, o gigante futurista e vigilante. Na periferia de Pequim, em uma imensa planície que já abrigou 11 pequenas vilas, ergue-se o Aeroporto Internacional Daxing, uma das obras mais grandiosas e tecnológicas da história da China moderna. Projetado pela lendária arquiteta Zaha Hadid, o terminal principal tem formato de estrela de 6 pontas, com curvas orgânicas e telhados dourados que brilham como escamas metálicas sob o sol. À primeira vista, o Daxing parece uma visão do futuro. Seus corredores se estendem por quilômetros, repletos de painéis de vidro e passarelas que lembram o interior de uma nave espacial. Mas há algo sutilmente perturbador por trás dessa imponência. Para abrir espaço à construção, cerca de 20.000 moradores foram removidos à força, e as antigas vilas foram completamente demolidas. Um preço humano alto para dar lugar à modernidade. O aeroporto também é um símbolo do avanço da vigilância digital na China. Quase todas as etapas do processo de embarque são automatizadas por meio de reconhecimento facial, do check-in à verificação de segurança e até o embarque no avião. Nenhum documento físico é necessário. O sistema identifica cada passageiro instantaneamente. Essa eficiência impressionante, porém, vem acompanhada de uma sensação de frieza e desumanização. É como se o próprio aeroporto observasse e registrasse cada movimento. Para afastar aves das pistas, o Daxing utiliza drones em formato de falcões, com olhos vermelhos que emitem gritos artificiais de águias. O som ecoa nos céus e dá ao local um ar distópico, quase cinematográfico. Um futuro que parece brilhante, mas que assusta pela falta de alma. Número 12. Represa de Guojiawan, o colosso de concreto e silêncio. Na província de Guizhou, cercada por desfiladeiros e rios de águas verdes, ergue-se uma das estruturas mais impressionantes e inquietantes do país, a represa de Guojiawan. Concluída em 2021, ela se eleva a 232 metros de altura, fazendo dela uma das represas em arco mais altas do planeta. Sua arquitetura curvada e colossal cria um espetáculo visual e acústico. O som da água batendo nas paredes ecoa por quilômetros, reverberando entre as montanhas. Para muitos, o local parece vivo, como se respirasse junto com o vale que o abriga. Durante sua construção, comunidades inteiras foram removidas.
Antigas aldeias e sítios históricos ficaram submersos para dar lugar ao reservatório. Hoje, o lago artificial se estende por uma área imensa e as ruínas estão escondidas sob dezenas de metros de água. A represa é controlada à distância por sistemas automatizados. Nenhum operador humano precisa estar presente. Sensores, drones e algoritmos garantem o funcionamento. Esse controle total, porém, desperta certo desconforto. O que deveria simbolizar progresso e energia limpa acaba parecendo uma metáfora da relação entre o ser humano e a natureza. Uma relação de domínio, não de harmonia. Apesar de gerar energia considerada verde, a represa alterou o curso do rio e afetou profundamente o ecossistema local. Peixes nativos desapareceram e espécies de plantas ficaram restritas às margens mais altas. A Gojiawan é um milagre da engenharia, mas também um lembrete silencioso de que toda conquista vem com um custo invisível. Número 13. O canhão eletromagnético, a arma secreta do futuro. Em 2018, fotos misteriosas começaram a circular na internet mostrando um navio chinês equipado com um enorme tubo metálico sobre o convés. O que parecia ficção científica revelou-se realidade. O canhão eletromagnético da Marinha Chinesa, conhecido mundialmente como Railgun. Diferente das armas convencionais, esse tipo de canhão não usa pólvora nem explosivos. Ele utiliza campos eletromagnéticos extremamente poderosos para acelerar projéteis metálicos a velocidades hipersônicas, entre Mach 6 e Mach 7, podendo atingir alvos a mais de 160 km de distância. Em vez de explosões, o impacto puro e cinético do disparo causa destruição absoluta. Uma bala de metal lançada por essa força pode perfurar um navio ou um bunker sem sequer explodir. É a própria energia transformada em arma. O protótipo foi visto pela primeira vez montado no navio Haiyangshan, e desde então, pouco se sabe oficialmente sobre o projeto. Nenhum anúncio público foi feito, e as informações disponíveis vêm apenas de imagens de satélite e vazamentos militares. Essa ausência de transparência apenas aumenta o medo. Especialistas acreditam que a China esteja testando a arma em segredo, tornando-a potencialmente uma das ferramentas de guerra mais letais já criadas. Um poder silencioso, invisível e assustadoramente rápido. Número 14. Exoesqueletos no Monte Tai. Quando o turismo encontra a tecnologia, o Monte Tai, localizado na província de Shandong, é uma das montanhas mais sagradas da China. Por séculos, peregrinos subiram seus 7.000 degraus para alcançar o topo, onde templos e altares se escondem entre as nuvens. Mas, recentemente, essa tradição milenar ganhou um aliado inesperado: a tecnologia. Em 2025, turistas começaram a usar exoesqueletos robóticos leves desenvolvidos pela empresa King Technology, em parceria com a Taishan Cultural Tourism Group. Pesando apenas 1,8 kg, os dispositivos são presos à cintura e às pernas, sincronizando-se com os movimentos do usuário por meio de sensores alimentados por inteligência artificial. O resultado é surpreendente. O exoesqueleto reduz o esforço muscular e a pressão nas articulações, tornando a subida muito mais fácil. Muitos descrevem a sensação como se o traje estivesse literalmente os levantando degrau por degrau. Apesar do sucesso entre os turistas, surgiram preocupações. Alguns usuários relataram fadiga extrema ao caminhar sem o traje após o uso prolongado, levantando dúvidas sobre uma possível dependência física. Além disso, todos os exoesqueletos possuem GPS integrado e são monitorados remotamente, oficialmente por segurança, mas em um país com histórico de vigilância, isso causa desconforto. O que antes era uma peregrinação espiritual e física se transformou em uma experiência híbrida entre o corpo humano e a máquina. O desafio sagrado virou um passeio tecnológico, prático, mas inquietante. Número 15. O mini-reator NPPR, o Tesla da energia nuclear chinesa. Entre os projetos mais ambiciosos da China moderna está o reator nuclear modular NPPR, criado pela estatal CNNC, Corporação Nacional Nuclear da China. Diferente das usinas tradicionais, esse modelo compacto é considerado revolucionário por sua segurança, tamanho e potencial de produção em massa. O NPPR utiliza gás hélio como refrigerante e um tipo de combustível avançado chamado triso. Pequenas esferas de urânio revestidas por múltiplas camadas de cerâmica
que impedem o vazamento de radiação mesmo em casos extremos. Essa estrutura o torna praticamente à prova de fusão, algo que os engenheiros chamam de design intrinsecamente seguro. Com dimensões reduzidas, o reator pode ser instalado em vilarejos remotos, bases militares, desertos ou zonas industriais, fornecendo energia limpa de forma contínua. Cada unidade é capaz de funcionar por anos, sem supervisão humana constante. É como um gerador nuclear, plug and play. Mas essa autonomia também preocupa. Pouco se sabe sobre a real localização e quantidade desses reatores. O projeto é tratado com sigilo absoluto, e especialistas internacionais alertam que, em um país com forte controle estatal, essa tecnologia pode ter aplicações militares, desde a propulsão de submarinos até a produção de plutônio para armamentos. O NPPR representa o lado duplo do progresso. De um lado, promete energia limpa e segura. Do outro, levanta o espectro do controle e da vigilância invisível. Um avanço tecnológico que ilumina e, ao mesmo tempo, assombra. Número 16. Ilha Ocean Flower. O paraíso fantasma, a Ocean Flower Island, na província de Hainan, é o maior arquipélago artificial turístico do mundo, com 800 hectares de área. Construída pela Evergrande, sua forma de flor de peônia deveria simbolizar prosperidade. Cada uma das 5 pétalas abriga hotéis, parques e vilas de luxo. Mas problemas ambientais e dívidas interromperam a construção. Recifes de coral foram destruídos e partes da ilha permanecem abandonadas. Hoje o lugar parece um resort de luxo esquecido, um cenário bonito, mas vazio, que virou símbolo da bolha imobiliária chinesa. Número 17. Tanque tipo 99A, o Colosso Inteligente. O tanque de guerra, tipo 99A, é o veículo blindado mais avançado da China. Equipado com sensores de inteligência artificial, ele pode identificar e atacar múltiplos alvos em segundos. Com lasers capazes de cegar sensores inimigos, o tanque é parcialmente autônomo e conectado a centros de comando e drones. Sua aparência, pintada em preto durante desfiles, é projetada para intimidar. Capaz de agir sozinho e solicitar reforços, o tipo 99A representa a fusão entre máquina e guerra, um robô sobre trilhos preparado para decisões letais. Número 18. O projeto de desvio de água, movendo rios inteiros. O projeto de transferência de água sul-norte é o maior do tipo já feito. Ele transporta trilhões de litros de água do sul úmido para o norte árido da China, incluindo Pequim. A ideia nasceu nos anos 1950 e a construção começou em 2002. São mais de 4.300 quilômetros de canais e túneis, mais longos que o rio Mississippi. Centenas de milhares de pessoas foram deslocadas. Ecossistemas foram alterados e rios drenados. Apesar disso, o norte ainda sofre com escassez de água. Um feito monumental e alarmante ao mesmo tempo. Número 19. Ponte Duji Beipanjiang, a mais alta do mundo. Entre as províncias de Guizhou e Yunnan, ergue-se a Ponte Duji Beipanjiang, inaugurada em 2016. Suspensa a 565 metros de altura, é mais alta que o Empire State Building. Atravessá-la é como dirigir sobre o nada. Nuvens abaixo, vento forte e uma visão vertiginosa. O local é famoso pela névoa repentina e pelos ventos imprevisíveis, que tornam a travessia um desafio assustador. À noite, as luzes tênues e o abismo escuro criam uma experiência quase alucinante. É o tipo de estrutura que mistura genialidade e puro terror. Número 20. O Templo Suspenso. Fé no limite da gravidade. O Templo Xuankong, na província de Shanxi, é uma das construções mais impressionantes da China antiga. Erguido há mais de 1.500 anos, ele fica encravado em um penhasco, a 75 metros de altura. A estrutura é sustentada apenas por vigas de madeira embutidas na rocha, sem concreto, sem parafusos modernos. Visto de baixo, o templo parece flutuar. Um passo em falso nos corredores estreitos pode significar uma queda fatal. De acordo com a lenda, foi construído tão alto para escapar de enchentes e de espíritos malignos, uma mistura de fé, medo e genialidade que desafia a lógica até hoje. E aí, você teria coragem de visitar algum desses lugares na China? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.
Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!